Beleza, como segunda resolução, né, da equação física que a gente vai fazer, a gente vai resolver o problema do pêndulo simples. Então, no qual a gente vai escrever a equação que descreve o movimento desse pêndulo. E que do movimento do pêndulo. É relativamente simples, né? É um pêndulo simples, o mesmo nome já diz. Então a gente vai só estabelecer algumas regras aqui. Primeiro, a gente não vai usar as coordenadas cartesianas, então a gente não vai usar a coordenada x e y. E a gente vai usar aqui as coordenadas polares, então a gente não vai usar x e y. Deixa eu só fazer aqui. Então a gente vai ter aqui um vetor R que vai representar a posição, né, do meu pêndulo, que vai ser no caso aqui o L. Um φ que seria nosso ângulo φ, tamanho da corda L, que a gente vai representar a posição, né, desse pêndulo por essas duas variáveis aqui, R, né, e φ. Beleza, então o que a gente precisa fazer? Primeiro, é descrever, né, fazer os comparativos aí do vetor R, tanto na posição y cartesiano quanto na posição x. Então a gente vai ter aqui, ó, que meu R vai ser uma componente em x, então eu vou colocar R de x mais uma componente em y, R aí de y, né? A soma delas duas vai dar o meu vetor R. Se vocês lembrarem aí de como é que funciona essa decomposição, essas duas sombras aqui, né, tanto a sombra em x vai depender de φ, quanto a sombra em y também vai depender de φ. E por trigonometria, né, a gente tem que R de x vai ser igual, né, o valor, né, de R, que eu vou colocar só como R, que eu não sei o valor dele, né, o tamanho dele aqui, a intensidade de R, vezes o cosseno de φ, né, que seria essa projeção aqui embaixo. Já R de y vai ser a minha intensidade de R, meu valor de R, vezes o seno de φ. Se a gente reescrever isso aqui tudo junto, como na primeira fórmula aqui em cima, a gente pode escrever ela da seguinte maneira. Pode colocar como R sendo igual, né, a minha componente radial R aí, vezes cosseno de φ mais seno de φ. Então a gente tem a representação aqui, né, desse vetor R em relação a R e φ, né, o valor de R, a intensidade de R e φ. Só que a gente vai melhorar essa representação colocando em vetores unitários, né? Então a gente vai expressar aqui dois vetores unitários, um vetor unitário chamado de R chapéu. Vocês sabem que vetores unitários têm módulo 1. E um vetor unitário perpendicular aqui a R chapéu, que eu vou chamar de φ chapéu. Beleza? Então o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem que R, aqui ele vai estar sempre em constante mudança, esse R chapéu aqui, ó, toda vez que eu andar para cima ou para baixo aqui,
com minha esfera, ou com meu pêndulo aqui, esse R, essa posição de R aqui, ela também muda. E também φ muda. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai escrever essas duas posições em relação a meus eixos cartesianos. Então eu vou ter aqui, ó, R chapéu, aqui, né, a sombra que ele faz. Então eu vou pegar R chapéu vai ser igual. Primeira componente em X, né, minha componente em X aqui de R chapéu vai ser o valor, né, de R. Como é um vetor unitário, o valor dele é 1, então eu não preciso expressar, vezes, né, o cosseno de φ. Então vai ser cosseno de φ mais a projeção em y, que seria seno de φ. Beleza? Então aqui, ó, vocês já percebem que meu R chapéu, né, é cosseno de φ mais seno de φ, que é a mesma coisa que a gente tem aqui. Então eu posso reescrever essa primeira equação aqui de posição como sendo meu R vai ser representado por a intensidade de R vezes, né, aí meu R chapéu. Então eu vou ter aqui a primeira representação de posição em coordenadas, né, em coordenadas. Então eu vou ter minha primeira representação em coordenadas da posição em coordenadas polares, né? Aí para mim ter, como eu já tenho a posição, para mim encontrar a velocidade é só fazer a derivada. Então o derivado, então R ponto vai ser igual a R vezes R chapéu ponto. E quem é R chapéu ponto? R chapéu ponto é só fazer a minha derivada de R chapéu. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então R chapéu ponto vai ser menos. Aí eu vou ter aqui uma relação, né, de duas funções. Eu tenho uma função interna de que é φ e tem uma função externa que é o cosseno. Então eu vou derivar a primeira e multiplicar pela segunda. Então eu vou ter, ó, menos φ ponto cosseno, né? A derivada de cosseno é seno, menos seno, né? Por isso menos seno de φ mais derivada da de dentro aqui vezes a de fora. Então eu vou ter φ ponto vezes a derivada de fora, que é cosseno de φ. Posso reescrever isso aqui para ficar mais interessante. Aqui meu R chapéu é φ ponto menos seno de φ mais cosseno de φ. Quem que seria menos seno de φ mais cosseno de φ? A gente não fez ainda, né, a gente só fez a decomposição do vetor unitário R, ficou faltando a decomposição do vetor unitário φ, que a gente vai fazer agora aqui um pouco para baixo. Então a gente teria aí, na verdade, eu vou colocar aqui do lado, só vou arrastar isso aqui pra gente. Pronto, copiei, recortei, na verdade, eu vou fazer o R, o φ chapéu, na verdade, aqui pra gente. Então vamos escrever o φ chapéu. Φ chapéu seria minha componente em X. Percebam agora que ela está contrária, né, à minha direção, meu sentido de X aqui positivo. Então vai ser menos, né? E esse ângulo aqui, ele é seno, né? Então seno de φ. E agora minha posição em Y, que vai ser positiva, está no sentido positivo. Então vai ser mais cosseno de φ. Então vejam que a gente encontrou aqui, ó,
menos seno de φ mais cosseno de φ, que é justamente o que a gente tem aqui. Então a gente chega à conclusão de que R chapéu ponto é φ ponto vezes φ chapéu. Então a gente pode escrever, né, aquela equação, reescrever a equação da seguinte forma: meu primeiro R como sendo meu vetor posição em relação a R seria R chapéu, e meu vetor velocidade, né, que seria R ponto, seria R vezes, né, a derivada de R ponto é φ ponto φ chapéu, então φ ponto φ chapéu. Temos as duas funções que descrevem aí a minha posição e velocidade. E é o que a gente precisa, né, para descrever a equação de movimento do pêndulo. A gente vai utilizar também da Lagrangiana, né? Então vamos aí escrever a Lagrangiana. Lagrangiana do pêndulo. Então eu sei que Lagrangiana seria igual a energia cinética menos uma energia potencial. Eu sei que minha energia cinética é 1/2 da massa de V ao quadrado. Eu sei também que minha energia potencial nesse sistema é a massa vezes a gravidade vezes uma posição em relação a y. O que a gente pode fazer agora? Eu tenho a função velocidade, né, minha posição, na verdade, aqui seria R chapéu, né, e meu vetor velocidade seria R φ ponto φ chapéu. Seria aí meu vetor velocidade, né? Então eu tenho meu vetor velocidade, V. Tá faltando minha relação, minha posição em Y. Então a gente tem aí minha posição R, né? Vai ser R vezes R chapéu. E meu R ponto vai ser R vezes φ ponto vezes φ chapéu, né? Seria a minha posição e minha velocidade. Só que a gente vai precisar colocar, né, uma relação para encontrar o meu Y. Então meu Y ele vai se relacionar aqui com o comprimento da minha corda, L, e φ. Né? Essa relação aí, se eu orientar aqui o eixo Y para baixo, né, esse eixo Y para baixo, essa relação vai ser negativa, né, e eu vou ter aí uma relação do comprimento da corda vezes o cosseno de φ. Né, quando esse ângulo for zero, vai estar na posição mais baixa e assim sucessivamente. Então eu já tenho minhas posições em Y, minha velocidade, a minha posição em R. Então é só substituir agora na fórmula. Sabendo, tá? Lembrando aí, ó, que meu R aqui, ó, tá representado como R, mas isso aqui é o comprimento da minha corda. Então, substituindo aqui, eu vou primeiro fazer a energia cinética, que vai ser 1/2 da massa, né? Quem é que é a minha velocidade ao quadrado? Seria L ao quadrado, né? Vezes φ ao quadrado, e o meu vetor unitário
ao quadrado, isso aqui seria φ ponto, desculpa, e o meu vetor unitário ao quadrado seria 1. Então a gente não precisa representar, então seria ml ao quadrado vezes φ ponto ao quadrado. Já a minha energia potencial seria, né, menos mg L cosseno de φ. Substituindo os dois na minha equação lagrangiana, eu vou ter que a lagrangiana vai ser 1 meio ml ao quadrado vezes φ ponto ao quadrado mais, né, que tem o menos da fórmula com menos aqui, mgl cosseno de φ. E agora é só fazer a aplicação. Aplicação da função. A função vocês já devem saber qual é, mas eu vou reescrever. Ela é a parcial da lagrangiana em relação a uma coordenada, que aqui eu escolhi sendo como φ, vai ser igual a derivada em função do tempo da minha parcial em relação agora a meu φ ponto. Resolvendo isso aqui, primeiro eu vou resolver a lagrangiana em função de φ, que vai ser, pregando a primeira, onde é que tem φ aqui, né? Tem φ na segunda parte da equação, né? Então eu vou ter isso aqui como zero, né? E a segunda parte da equação que a gente vai ter o resultado. Então a gente vai ter menos mgl φ ponto, que eu tenho uma derivada de dentro vezes a de fora agora, que é seno de φ. Minha segunda parte da equação é a derivada parcial da lagrangiana em relação a φ ponto. Eu tenho aqui o momento total, sendo como menos mgl φ ponto seno de φ. E eu vou ter agora a derivada da minha. E agora a gente vai derivar, né, aí φ ponto. Então, olhando para a equação, a gente sabe que essa segunda parte vai a zero, só sobra a primeira. Então a gente vai ter a derivada de φ ponto ao quadrado, vai ser φ ponto, né? 2φ ponto, 1 meio vezes 2 dá 1, então eu vou sobrar com m L ao quadrado φ ponto. Quando eu fizer a derivada em relação do tempo, a única coisa que tem variação em relação ao tempo é nosso φ, então a gente vai ter que dt da lagrangiana de φ ponto vai ser igual a m L ao quadrado φ 2 pontos. Agora já é só a gente juntar tudo isso, né, as equações já feitas, já é só fazer a montagem. Eu vou pegar aqui meu menos mgl seno de φ, vou igualar a ml ao quadrado φ 2 pontos, né, reorganizando isso aqui a gente vai ter φ 2 pontos ml quadrado mais mgl seno de φ igual a zero. Dividindo tudo agora por ml ao quadrado, eu vou ter φ 2 pontos mais g sobre L seno de φ igual
a zero. E essa é a nossa equação do pêndulo simples. Então assim, tendo a nossa equação do pêndulo simples, a nossa aceleração basicamente aqui do pêndulo simples, a gente pode descrever o movimento desse sistema.